livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, fala da criação. É o mundo criado por Deus antes do pecado. E é importante nós entendermos esses dois primeiros capítulos da Bíblia, porque eles mostram o projeto original de Deus. O propósito inicial de Deus na criação e em fazer o homem à sua imagem e semelhança. O autor de Hebreus, em Hebreus 11:3, diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus e que o visível veio a partir do invisível. Crer que Deus criou todas as coisas a partir do nada, pelo poder da sua palavra, isso exige fé. Não há algo que a nossa mente, a nossa racionalidade compreenda. E na criação, para a gente entender bem esse processo de criação, nós temos que entender que uma cosmovisão bíblica fiel começa com a confissão trinitária, que existe um único Deus em três pessoas, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. E na criação nós vimos todas as pessoas da Trindade participando desse momento. Em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o Pai, é Deus que planeja toda a criação. Ele é como se fosse o grande arquiteto. É aquele que faz o planejamento do projeto que vai ser executado. Em João capítulo 1, versículo 1 e 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O evangelista João está dizendo que o Verbo, o Logos, a palavra criadora de Deus, é Jesus. Porque o Pai vai criar todas as coisas por meio do Filho. O Filho é esse Logos, é a causa primeira de todas as coisas, é a palavra criadora de Deus que executa esse projeto elaborado pelo Pai. Então você vê que o Filho ele tem uma proeminência dentro da revelação, dentro do projeto de Deus, da criação. Porque o Pai cria todas as coisas por meio dele. João diz aqui no capítulo 1, no versículo 10, o Verbo, que é Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o mundo que ele havia criado e foi rejeitado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vemos a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, quando ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 1, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então toda a Trindade está participando do processo de criação. E aqui no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. E a primeira coisa que Deus vai fazer nesses 6 dias da criação é dar forma à terra. No primeiro dia ele separa a luz das trevas. Essa forma ele vai dar por meio da separação. Separa a luz de trevas. No segundo dia ele separa as águas superiores das águas inferiores, que a terra estava envolta em vapor, e Deus vai condensar a água, vai formar os mares, e vai fazer essa separação das águas superiores. São firmamentos, são as nuvens que Deus cria. Então ele dá forma à terra. E da terra seca, vai surgir a terra seca, no meio das águas, e da terra seca vai surgir a vegetação. Então a terra já tinha uma forma, mas precisava preencher, ela continuava vazia. Então no quarto dia ele cria os luzeiros, o sol e a lua, que vão marcar o dia e a noite. Aí ele coloca no firmamento. No quinto dia ele cria os peixes e as aves, né, que vão povoar o mar. E no sexto dia ele cria os animais e os seres humanos. Então ele havia feito uma criação, já tinha preenchido esses espaços, e a terra já tinha forma e não estava vazia. E no sétimo dia ele descansa, quer dizer, cessa a atividade criadora de Deus.